Fala pessoal, beleza? Aqui a gente vai trabalhar, pessoal, um dos temas, ao meu ver, mais importantes e que teria, que ser do domínio e entendimento de toda e qualquer pessoa que esteja tentando operar no mercado, certo? Porque suportes e resistências, pessoal, são pontos de parada, são pontos emocionais, né? São regiões que normalmente, se você está atento a isso, vai ser seu ponto de saída, né? Vai ser um ponto de saída inteligente, né? De uma operação, ou vai ser o ponto de entrada inteligente em uma operação, né? Porque isso vai ser que vai trazer, né, a questão do contexto para o operador. Isso é o que torna, pessoal, a parte de colocar robô para operar, a, a, o que torna a parte de robotização, né, do mercado para players, né, para setups, a parte mais difícil, né, por conta de não ter essa possibilidade de operacionalizar 100%, né, a questão de suportes, resistências, né, de pontos de parada, né, do preço anterior para que um robô, por exemplo, não faça uma entrada, por exemplo, exatamente aqui, certo? Exatamente num ponto de parada anterior. Tudo bem? Então vamos ao conceito, né, de suportes e resistências, né? Suportes e resistências, pessoal, nada mais é do que zonas de concentração de demanda e oferta suficientes para segurar o movimento do preço temporariamente. Aqui, por exemplo, nesse ponto de parada, né, quando o preço parou aqui, né, quando ele retorna para essa região, ou mesmo quando ele chega a essa região, né, aqui nessa exata região apareceu uma concentração de oferta suficiente para que o preço parasse de subir, certo? Se houvesse demanda de compra, né, suficiente, o preço ia continuar subindo. Então, se a gente olha no book, né, quando chega exatamente nessa região, você vê, né, uma alta concentração de oferta, né, nessa região, por exemplo, aqui, certo? Então, aqui a questão da oferta ficou muito maior do que a demanda, tudo bem? E isso leva o preço para baixo. Depois a gente tem que pensar o que são potenciais zonas de suporte, né, e resistência. Um dos principais potenciais, né, pontos que formam suportes e resistência são topos anteriores, certo? Um topo anterior, um topo anterior, né, um fundo aqui anterior, né, vou puxar daqui para cá. Então são pontos de parada do preço, certo? Linhas de tendência, né, números redondos está aqui, ó, essa região aqui é exatamente a dos 117 mil, certo? Lógico que é uma região, né, pessoal, passou um pouco, né, mas o preço trabalhou, né, na casa dos 117 mil, número redondo, né? Isso acontece bastante. Pontos de retração de Fibonacci, né, são são pontos de parada, né? A região de 50%, 61,8, 38,2, né? São pontos de parada do preço, inclusive, que indicam força, né? De uma movimentação, né? Se a gente traçar um fibo daqui até aqui, né? Por exemplo, a região de 50% vai estar aqui, né? Você vai notar que o ponto de parada foi aqui na região dos 50%, certo? Então também é uma forma, né, de você traçar, né, suportes e resistência, né, as retrações de Fibonacci. Então existe suporte e resistência, né, horizontal, certo? Existe suporte e resistência, né, na diagonal, né? Opa, ferramenta errada. Suportes e resistências na diagonal e suportes e resistências quando são rompidos, né, eles tendem, né, a inverter sua posição, né? Aquela região que anteriormente era tida, né, como um suporte, né,
ela acaba, né, virando uma resistência, né? Ou uma região que era tida como resistência, né, quando rompida, depois num outro momento ela serve como suporte ao preço, tudo bem? Então, suportes e resistências, né, quando rompidos, né, eles acabam trocando, né, a polaridade. Suportes e resistência, pessoal, não são sinais, né, de compra ou de venda, mas são pontos, né, extremamente inteligentes, né, pontos inteligentes, né, eu acredito que essa é a melhor definição, para se antecipar uma reversão, né, para você não entrar comprado aqui, né, no entusiasmo de uma movimentação, né. E eles devem ser, né, utilizados com sabedoria e preferencialmente com algum outro tipo de indicador, né? No caso aqui, por exemplo, você tem uma indicação de venda após observar a falha, né, desse topo duplo, né? Então, você criou o contexto, você visualizou o contexto, associado, por exemplo, com padrões de price action, você pode realizar a sua venda, né, mantendo seu stop, fazendo algo que faz sentido, né? Essa é a ideia central, né, de você entender isso daqui. A venda simples, né, e direta em algumas regiões até é possível, mas requer mais contexto, mais análise e mais parâmetros, né, do operador, para ele saber exatamente o que ele está fazendo e não entrar numa movimentação, por exemplo, sem um stop claro, né? E a relevância, né, pessoal, de uma zona, né, de suporte e resistência, ela depende principalmente da quantidade de negociação que ocorreu na região, né? Quando você cria regiões com volume, por exemplo, essa região aqui, ela criou aqui no nosso indicador uma região de alto volume, né? O volume de negociação nessa região foi alto, certo? Então essa região, né, ela se torna uma região importante. Outra situação extremamente importante é quando o preço chega em região de suporte muito rápido, certo? Quando o preço chega, por exemplo, numa região de resistência aqui muito rápido, o operador em si, pessoal, ele acaba executando a operação. Por quê? Porque eu entrei comprado aqui, né, acreditando que ia ser, por exemplo, uma região de suporte. Tudo bem? Eu peguei aqui o próprio movimento andando. E o preço me paga, por exemplo, R$ 400 em 3 minutos. Todo mundo está saindo da operação aqui. Por quê? Porque é da natureza humana, né? A velocidade e extensão do movimento para atingir a zona foi muito rápida. Quando ele chega nesse deslocamento, isso daqui é da natureza humana, pessoal. Toda vez que vocês virem, né, uma movimentação muito rápida, a tendência natural do ser humano é realizar o lucro nessa movimentação que foi abrupta, né? Tanto que a próxima barra não desenvolve. Então isso daqui é uma das partes da psicologia que você tem que entender, né? E para você não pensar que isso daqui vai ter já uma continuidade absurda. É 10 vezes mais fácil ter uma subida assim, ó, gradual, sabe? Do que uma subida assim, né? A gente está falando aqui da bolsa de valores, de movimentação de preço. Então, você tem que ter noção daquilo que é o que acontece dentro da realidade, né? Uma movimentação lenta e gradual leva a bons rompimentos. Uma movimentação normalmente abrupta, ela leva a falha de rompimento e muitas vezes o retorno e velocidade dessa movimentação ela é na igual medida, né, da subida, né? Nesse caso aqui que a gente está falando. Então, a ação do preço, né, quando ela faz isso muito rápido, ele tende a falhar do que ele a ir de maneira lentamente para aquela região, certo? Aí, pessoal, por exemplo, aí a gente tem que entrar aqui na parte psicológica disso daqui, né? Da questão de suportes e resistência. Imagina, pessoal, a pessoa que entrou por entusiasmo, por exemplo, nessa barra, né, bem aqui, exatamente, ou aqui acima, quando rompeu pouca coisa aqui a barra. E muita gente acabou entrando, né, até mesmo aqui em cima nessa barra, certo?
E o ser humano, ele tem, é da natureza do ser humano segurar a perda muito mais do que segura o ganho, certo? Então é mais comum, né? E precisa ser treinado que a pessoa fica muito mais tempo no loss, às vezes ela consegue segurar o loss ali por 2 horas, mas não consegue segurar um ganho por 2 horas. Isso é da natureza do ser humano, isso tem que ser trabalhado para ser melhorado, certo? Então a gente tem um operador aqui, pessoal, na verdade uma centena de operadores, milhares de operadores que entraram comprados aqui, tudo bem? Eles entraram na compra aqui. E esse pessoal, depois deles assistirem a ausência de continuidade, o mercado vindo exatamente contrário a eles, até praticamente o final da barra, quando o preço chega bem aqui, pessoal, tá todo mundo falando, pelo amor de Deus, volta preço, volta preço. Só me dá um break-even, me dá um break-even que eu juro que eu saio. Aí o preço volta, né? Chega na região. E quando ele chega na região, né, toda a galera que estava comprada desde aqui, mais a galera que viu a oportunidade, né, de aumentar a oferta nessa região, né, fazem com que o preço, né, desça rapidamente. Deixou aqui um preço de fechamento de reversão. E aí o mercado volta, né, com impulso a fazer uma movimentação mais baixa. Ainda assim, pessoal, apesar de muita gente ter entrado aqui, né, e visto que não deu certo, algumas pessoas também entraram novamente, pessoal, aqui comprados, acreditando que agora seria a movimentação, né, que o preço ia romper e ia ter continuidade, né, nessa movimentação. E eles passam pela mesma situação dos anteriores, ou mesmo quem não saiu aqui, ainda assim acreditando que essa barra ia levar o preço a uma movimentação de alta, né? Tirando a realidade que as médias móveis estavam flat, né? E média móvel flat normalmente não costuma ter, né, grande